Criaturas aberrantes. Criaturas aberrantes. Eu não quis avançar demais ali quando a gente tá falando de Stranger Things, justamente porque aqui a gente vai explorar melhor esse assunto. O que que acontece? Eu falei que sobre como a Shadowfell é um ambiente associado à energia negativa. Então é comum que as criaturas da Shadowfell, que seria o ambiente que emularia melhor o mundo invertido do Stranger Things, sejam, por exemplo, mortos-vivos, né? Porque é um ambiente ligado à escuridão, ao sofrimento, à morte, é controlado por uma divindade da morte, enfim. No Underdark, as criaturas estão mais na linha da adaptação ao ambiente. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é absolutamente factível que as criaturas, por exemplo, do Underdark sejam cegas. No sentido de que elas não tenham Não olhos ou enxerguem, elas né? tenham. De que elas não enxerguem, que elas não tenham uma visão. Que elas usem outros sentidos para se movimentar, para rastrear, para se orientar no espaço. Por quê? Porque elas não têm luz. Então, se você não tem luz, o ambiente. Se você não tem luz, você não tem o que ver, certo? Então não faz sentido para uma criatura. Uma criatura que tem olhos lá não tem nenhum tipo de vantagem evolutiva. Então é natural que uma criatura sem olhos seja bem adaptada a isso, aquilo. Não é que não possa ter, é que não precisa. Então, você vê, por exemplo, essa criatura da imagem aí, ó, que é um troço bizonho, uma mistura de Vorme Púrpura com aquele. Como é que chama? Glick, né? Não, É. Glick é o. É Glick, Glick é é o que Glick, é. tem os Rastafari de gancho. Junto do Ah, não, bico. então. Então, Mas é assim, isso mesmo essa que abre criatura. esses negocinhos, tipo predador, assim. Exatamente. Então, essa é uma criatura absolutamente razoável de você encontrar no Underdark. Por quê? Ela não precisa ter olhos, né? Ela se movimenta por escavação. Então, ela se movimenta, ela está absolutamente adequada a um ambiente de galerias e rocha. E ela tem um corpo adequado para se deslocar nesse negócio. Então, o fator crítico para você pensar nas criaturas do Underdark é a adaptação ao ambiente. E aí, o que isso mecanicamente no RPG, isso vai fazer como o default das coisas é a superfície, ou seja, como o que vai ser considerado o regular é a superfície, é muito comum que as criaturas do Underdark acabem caindo naquele espectro do aberrante, da aberração ou da monstruosidade. Então eles vão ser, o que faz com que eles sejam esteticamente muito mais próximos das criaturas do Farhelm. Farhelm aquela ideia de algo, não é nem um plano, ele é tipo alguma coisa que está fora do mapa. É tipo, como é que chama no Star Trek? É tipo, além dos limites do universo conhecido. Tipo, ninguém vai pro Farhelm e volta, entendeu? Então existe um pedaço do universo conhecido, do universo que não é conhecido. O que vem de lá? Coisas terríveis. Que é um conceito extremamente Lovecraftiano. E isso foi incorporado no universo do D&D como Farhelm. Então, assim, não é à toa que uma das principais criaturas encontradas no Underdark são os Mind Flayers. Os Mind Flayers são criaturas Lovecraftianos por excelência, né? E aí, as habilidades que você normalmente vai encontrar nas criaturas do Underdark são muito na linha das criaturas do Farhelm. Por quê? São essas coisas de aberrações e monstruosidades que se distanciam tanto do normal da superfície que elas são danosas à psique. Então, é aquela lógica do Lovecraft da insanidade, de que isso aqui é tão dissociado da realidade, que quando você olha para aquilo, o seu cérebro não consegue trabalhar com aquilo, e ele começa a sofrer nesse processo, vai acontecer uma coisa mais ou menos parecida. Então, muitas das criaturas do Underdark, elas estão ligadas diretamente a essa lógica de danos psíquicos e também a lógica de controle de mentes. Né? Eles têm essa característica de serem muito fortemente associadas a características, a habilidades psicológicas. Os Mind Flayers, telepatia. Então, os Mind Flayers são muito exemplares disso, mas os Neog, que são uma criatura padrão do Underdark, que são uns insetos grandões, escravistas, controladores de mentes. Você vai ter os Aboleths, que são as monstruosidades aquáticas escravistas, controladores de mentes. Você vai ter os Beholders, que são aberrações icônicas escravistas controladoras de mentes. Dá para notar um padrão aqui, né? Então, assim,
tudo que existe no Underdark vai ter um caráter aberrante. Vai ter um caráter. Mesmo aquilo que é, de alguma maneira, associável à superfície, vai ter um visual adaptado e alterado para ser uma versão um pouquinho mais bizarra daquilo. Né? Os Drows, os Dwergers, os Snivfeblin. São os gnomos, eu acho. Snivfeblin, que são os gnomos das sombras. Todos eles vão ser visualmente versões aberrantes, versões alteradas, versões, entre aspas, distorcidas das espécies da superfície. Então, se você for observar a lista de criaturas que são consideradas para o Underdark, você vai ver esse padrão. São criaturas, A, extremamente adaptadas ao ambiente, né? E B, são criaturas que vão ter um visual extremamente distinto da superfície, muitas vezes derivado dessa adaptação ao ambiente subterrâneo. Exatamente. E o interessante é que nas primeiras edições do D&D, e agora eles estão mudando um pouco isso daí com o passar do tempo, mas não tinha lógica, tá? Não existia lógica no formato. O cara fala assim, cara, vamos fazer um brainstorm aqui pra botar uma criatura. Eles saíam enfiando característica lá pra ficar visualmente chocante. Hoje, eles já fazem coisas diferentes. Eles já misturam esses elementos estranhos, mas com uma espécie de justificativa, igual esse minhocão aí, ó. Ele consegue deslizar, ele tem cerdas laterais, provavelmente é para sentir o ambiente do que tem em volta dele. Ele tem uma boca em formato de... Eu esqueci o nome desse formato, tá? Mas essa boca circular é para se prender em alguma coisa e agir como parasita, saca? Aí tem uns bichos no mar que tem essa parada, que gruda nos peixes e vai comendo ele. Essas abas abertas aí com gancho é para ajudar, e essa língua aí é para ir cortando. Então, assim, hoje eles estão fazendo, dando um porquê das coisas. E antes não tinha. Então, quando você for lá no livro e começa a pesquisar as criaturas e você vai vendo aqueles formatos, eles não vão te explicar o que é esse formato. Mas aí com um pouquinho de arcabouço biológico e um pouquinho de imaginação, você vai começar a ver o porquê que tem essas coisas nessas criaturas. Por que ela é formada? Por que ela parece uma lubrigona? Por que aparece uma minhoca? Porque nós estamos falando de cavernas, cara. Ela consegue se deslocar muito mais facilmente nas cavernas, com curvas para todo lado, se ela for desse formato. Porque se ela for andar em pé, ou se ela for um quadrúpede, imagina um cavalo andando dentro de uma caverna. É dificuldade, cara. Agora, quando você tem um ser meio anelídeo, aí eu não sei o que é anelídeo, aí no Google. Então, quando você tem um bicho meio parecendo uma mangueira, ele vai ter uma facilidade muito grande para se deslocar, incluindo espaços menores. Porque se ele fosse uma criatura enorme, quase colossal, igual essa daí, e fosse quadrúpede ou bípede, ela seria muito maior. E como ela é só minhocona, ela consegue passar por espaços muito mais estreitos. Túneis que uma pessoa passaria, por exemplo. Ela passaria tranquilamente. Só para quem não souber, o nome dessa criatura é Neotelide. Eu ia pegar ela. Neotelide. É uma criatura de nível de desafio 13 no D&D quinta edição. Forte que só a peste. Brutinha. Eu não peguei exatamente porque o nível era maior. Eu preferi falar das níveis mais baixo. Ela é brutinha porque ela é um bichão bizarro, mas ela ainda tem controle de... Controle não, magia de... negócio de mente, tem esses tentáculos, cospe ácido, tem resistência à magia. Cozinha, leva os cachorros pra passear. E ela tem... O Vermelho falou sobre esse negócio de percepção. Não só ela tem um blind sight de 120, como ela tem um sentido natural para criaturas inteligentes de mais de 1 quilômetro. Ela sente que tem uma criatura inteligente a mais de 1 quilômetro dela. Mas aí é uma percepção mágica. A MH tá perguntando em qual livro. Volo, tá? Volo, e aí ela vai ser... Eu não sei se ela chegou... Se houve alguma alteração significativa no efeito dela.
Mas ela tá, não teve sim, tô vendo aqui. Ela foi um pouquinho nerfada no Mordenkainen, que foi uma atualização que saiu para várias atualizações. No Mordenkainen apresenta monstros do multiverso. Ela foi um pouquinho nerfada, ela perdeu uma quantidade considerável de HP. Caiu em, sei lá, mais de quase 100 pontos o HP dela. Rapaz, é muito, hein? Guerreiro era Caiu. forte. Não, eu lembro de vê-la na época que ela era 300 e cacetada ponto de vida. Mas ela não tem resistência nenhuma, além de. Ela tem resistência à magia. É realmente mais fácil você bater nela com arma. Só que aí você tem que segurar o nela. rojão. E você tem que segurar o rojão pra não ser engolido, porque se você for engolido, aí é 10d6 de dano por turno. Provavelmente ela vai te agarrar, ela vai te bater uma vez, depois ela vai te agarrar e depois ela vai tentar te engolir. Ela vai usar esse tentáculo aí pra bater, vai te dar dano com o tentáculo, e aí se ela te prender, ela te puxa pra dentro pra engolir. E aí, se nada mais estiver dando certo, ela tem um cuspe de ácido com recharge, com 33% de chance de recarga.